Se é promessa de Deus, eu estou aqui para viver a totalidade da promessa. E Deus não nos chamou para ser covarde. Ele disse: seja forte e corajoso. E eu estou aqui. Quando eu resolvi voltar para os caminhos de Deus, eu falei: Jesus, eu quero fazer a sua obra. Aleluia. E o pastor me chamou. Eu não tinha como fugir do chamado de Jesus, porque foi eu que pedi. E eu estou aqui para dizer que Jesus Cristo liberta, Ele salva, Ele cura, Ele batiza. E o nome de Jesus está acima de todo nome. Esse nome tem poder, esse nome conforta, esse nome liberta. E esse nome, Ele acalma a tempestade na minha e na sua vida. Então abra comigo, glória a Deus, a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Glória a Deus. Você que não tem a sua Bíblia pode estar acompanhando no telão. Amém? Eu confesso que eu não vou estender a pregação, eu vou ser bem breve, irmãos. Tenham paciência comigo enquanto eu vou pregando, vão intercedendo. E na terça que vem pode ser você aqui, amém? Glória a Deus. A palavra de Jesus, no versículo 35, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, disse-lhe: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o mar e disse: aquieta-te, mar, aquieta-te, vento. E houve uma grande bonança. E disse-lhes: por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar o obedece? Aleluia. Sente no seu assento dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Glória a palavra de Jesus nos diz Glória que a naquele Jesus. dia já era tarde. E disse-lhe: passemos para outra margem. Mas, irmãos, naquele dia, que dia é esse? Naquele dia de aflição, naquele dia de dor, naquele dia de angústia. Talvez era um dia comum como é no dia de hoje. É no dia comum que Jesus Cristo chega e faz o milagre. É no dia comum que Ele chega e acalma a tempestade. Porque para Jesus não existe o dia certo dele fazer um milagre na minha e na sua vida. A palavra de Jesus disse que já era tarde. Talvez é tarde para mim, é tarde para você, mas Deus mandou vir aqui
deixar a multidão. Porque a multidão, às vezes, ela nos atrapalha a servir a Jesus. Ela nos atrapalha. Se nós colocarmos a multidão toda no nosso barco, Jesus fica ali espremidinho. E a palavra de Deus diz que não há como servir dois senhores. E talvez aquela multidão fez com que eles possam querer ser o velho eu, e o velho eu possa querer habitar de novo dentro deles. E aquela multidão estava ali e ficou ali. Sabemos que eles estavam cansados, porque a palavra de Deus diz que Ele ensinou o dia todo. Mas sabemos que o nosso Deus também estava cansado, porque o nosso Deus é 100% homem e Ele é 100% Deus. Aleluia, mas sabemos Deus. que também os discípulos eles estavam cansados. Mas por que os discípulos não ficaram para descansar? Porque Jesus, Ele deu uma ordem. Ele disse: passemos para outra margem. Glória, Ele glória, glória a Deus, aleluia. Vamos, passe pela margem e depois eu te encontro. Ele disse: passemos pela margem. Isso nos faz crer que Jesus passa por conosco nessa provação. Jesus passa com a gente nessa tempestade. Ele não solta da nossa mão. Ele está no controle do barco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que levantou-se um grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já não se enchia de água. Aleluia. A palavra de Deus diz que houve um grande temporal, e naquele temporal a palavra de Deus não menciona que as águas estavam entrando nos barcos vizinhos, porque a palavra de Deus diz que havia outros barquinhos no mar da Galileia, mas ela não diz que o temporal estava chegando no barco vizinho. Ela diz que o temporal estava chegando no barco que estavam os discípulos de Jesus. Aleluia. E muitas vezes nós Glória a perguntamos: Deus. Jesus, mas o Senhor Deus está no nosso barco e mesmo assim estamos naufragando. Ah, Jesus, nós vamos afogar. Mas Jesus diz: se eu estou no seu barco, te prepare, porque você passa, eu te livro de você passar na tempestade, mas Glória a eu Jesus. uso nela. Usa a tua Aleluia. serva. Então nós temos Aleluia. Jesus no nosso barco. Glória a Deus. Nosso comandante, que nós vamos passar a tempestade. Aleluia. A palavra de Deus diz que ali havia outros barquinhos, e às vezes nós questionamos em Deus, colocamos Deus contra a parede. Mas Jesus, por que aquele barco? Por que ele não afunda? Por que ele não naufraga? Mas Deus disse que porque eu te chamei, porque é contigo que eu quero ter um encontro sobrenatural, é contigo que eu vou fazer acontecer. É depois daquela margem que há vitória, é depois daquela margem que há a porta aberta, é depois Aleluia. daquela margem que há cura, Glória a é Deus. depois daquela margem que você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Basta você passar a margem, basta você confiar que do outro lado vai haver a vitória. Aleluia. A palavra de Deus diz que Jesus estava na polpa do barco dormindo sobre uma almofada e despertando-no disse-lhe: Mestre, não importa que nós perecemos. A palavra de Deus diz que Jesus estava na polpa do barco. A polpa do barco é atrás. Se talvez os discípulos colocassem Jesus na frente do seu barco, colocassem Jesus conduzindo aquele barco, a tempestade não aconteceria. Mas Deus já sabia o que iria acontecer, porque se Deus estava ali, a palavra diz que ele estava dormindo. Então nós entendemos que ali houve o silêncio. E talvez na minha e na sua vida nós estamos passando a tempestade e pensamos que nós somos super-heróis, que nós conseguimos sozinhos, que nós não vamos precisar da ajuda de Jesus. Nós já passamos esse tipo de tempestade, estamos passando de novo. E Jesus diz: tem intimidade comigo, me faça eu conduzir o seu barco, me coloque na frente, não me deixe atrás, coloque eu na frente, eu conduzindo este barco. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Jesus despertou. E nós sabemos que Jesus, ele despertou. Aleluia. Ele não despertou com vento. Glória a Ele Jesus. não despertou com uma tempestade. Ele não despertou com um balanço do mar. Ele não despertou com a água molhando o seu rosto. Ele despertou
e o mar e disse: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. E houve uma grande bonança, aleluia. E ele disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aleluia. Talvez Glória, eu e você glória, glória, já vimos o glória a trabalhar de Deus. Deus na nossa vida. Aleluia, Nós queremos Jesus. que Deus acalma a Aleluia. tempestade, mas as aflições do dia a dia é tão grande que nós não temos mais fé. Nós falamos: Deus, mas para essa situação não tem mais jeito. E Deus nos diz: por que temeis, homens de pequena fé? Aleluia. Então nós temos que colocar Jesus no nosso barco, e não só colocar Ele no nosso barco, nós temos que ter fé. Aleluia. E muitos podem estar afundando. O barco da direita pode estar afundando, o barco da esquerda pode estar afundando, todos na sua volta podem estar afundando. Mas se você tem a convicção que Jesus está no seu barco, Ele não afunda, porque Jesus não deixa o barco que Ele está conduzindo naufragar. Ele te pega pela sua mão e te sustenta. Ele acalma a tempestade nessa noite. Aleluia. Glória a E Jesus Deus. disse: Aleluia, Jesus. e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar obedece? Eu imagino os discípulos olhando um para o outro e pensando: e agora? O mar está bravio, o mar vai fazer nós afogar. Talvez eu e você está triste, talvez nós olhamos para o nosso barco e ele está com água, talvez nós pensamos em desistir, mas Deus diz: me coloca no seu barco, porque se eu estou no barco, Ele não afunda. Aleluia. Muitas das vezes nós pensamos em parar. Talvez aqueles discípulos pensaram: já é tarde, como a palavra do Senhor Deus diz que já era tarde. Talvez eles olhavam um para o outro e pensavam: eu disse que era melhor nós ter ido descansar. Glória eu a disse Deus. que não ia dar certo. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que Aleluia, quando Deus Jesus. está no barco, algo tem que acontecer. Por mais que eu e você Glória a Deus. crê a bênção Aleluia. de Jesus, nós não cremos na vitória. Aleluia, Mas Deus aleluia. está aqui nessa noite para dizer que Ele acalma a tempestade. Ele está aqui te conduzindo. Basta você convidar Ele para Ele entrar no seu Glória barco. a Deus. Aleluia. Aleluia. E Deus disse que houve um grande temor. Talvez os discípulos estavam acostumados só ver Jesus operando milagre, colocando a mão na cabeça e paralítico andando, colocando a mão na cabeça e ver cego enxergando. Mas ali eles poderiam contemplar de Deus, eles podem ver e temer de Deus na sua vida e dizer e se questionar: mas quem é esse que até o vento e o mar obedece? E Glória a Deus. Ele já está aqui nessa noite para acalmar a minha e a sua tempestade. Amém, irmãos? Fique de pé nessa noite. Vamos